Amados irmãos, graça e paz, aqui é o pastor Zé Carlos, tudo bem com vocês? Estamos nesse sábado, dia 21 de março, de 2020. Estamos aí enfrentando, no nosso país, e não só o nosso país, mas todo mundo, essa guerra contra o coronavírus. E nesse momento, queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra para alimentar o seu coração, para te fortalecer e para renovar a sua fé, a sua vida, ainda mais nesse momento que nós estamos sem ter as nossas atividades na igreja, não é verdade? Então eu quero deixar aqui para você essa reflexão. E o texto que eu quero compartilhar está em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. E a palavra diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa passagem, queridos, é um momento que Salomão ele termina a construção do templo. O seu pai Davi havia comprado e deixado todo o material de construção, as pedras preciosas, as madeiras, o ouro, tudo o que fosse necessário para a construção do templo do Senhor. E Salomão ele constrói esse templo, e quando ele termina a construção, ele faz esse tempo de dedicação a Deus. Um tempo de louvor, um tempo de adoração. Ele convida todas as pessoas, ele convida o povo de Israel, ele convida os sacerdotes, ele chama os levitas, para ter esse tempo de consagração. E ele faz a sua oração. E assim que ele termina de orar, Deus aparece para ele naquela noite e fala para ele assim: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Sabe, queridos, uma das coisas que nós podemos ter certeza é de que Deus sempre vai ouvir as nossas orações. Sempre. Sempre que você orar, sempre que você falar com Deus, Deus vai ouvir você, Deus vai ouvir suas orações, Deus vai estar atento àquilo que você clamar a Ele, pedir a Ele. Mas Ele também, o nosso Deus, Ele disse assim: olha, agora eu quero que você pense, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ou seja, o que Deus está mostrando para ele? Ele falou assim: olha, sou eu que cuido de todas as coisas. Eu tenho o poder de mover os céus e a terra, tenho o poder sobre o clima, as tempestades, tenho o poder sobre todas as coisas. Ele fala assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, dar ordem aos animais, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, ou seja, peste, coisas, pragas, coisas que vêm para destruir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o que ele está falando, Deus está falando para nós assim: querido, se você me ama de verdade, saiba que eu tenho controle sobre todas as coisas. Saiba que sou eu que dou ordem, saiba que sou eu que permito, saiba que sou eu que digo ao que deve acontecer sobre toda a face da terra. Então ele fala assim: se o povo que chama ele pelo nome se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, então ele vai ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E não somente isso, como os olhos do Senhor estarão atentos às nossas orações e às nossas vidas também. Sabe, amados, o que o povo de Israel teria de cumprir eram 4 condições para que eles pudessem ter as bênçãos de Deus na vida deles. E nesse tempo que nós estamos lutando aí contra esse vírus que está espalhando, matando muitas pessoas, uma das coisas que nós podemos é olhar para essa palavra e perceber que existem 4 condições nossas como servos do Senhor para praticarmos. E a primeira delas, querido, é que precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos ter a humildade e nos prostrar diante de Deus e falar assim: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros,
Senhor, me ajuda a perceber o que eu preciso mudar, quais são as áreas de mudança que ainda são necessárias na minha vida. Sabe, queridos, nós precisamos nos render aos pés do nosso Senhor Jesus. Precisamos nos render aos pés daquele que de fato tem o poder sobre todas as coisas, o poder de controlar todas as coisas. No versículo 13, o Senhor mesmo está dizendo, olha, se eu cerrar os céus, se eu ordenar aos gafanhotos, se eu enviar a peste, na verdade são ações soberanas de Deus sobre toda a terra, sobre a vida das pessoas e também dos animais. Deus é quem cuida de todas as coisas. Então a primeira coisa que ele pede para nós, a primeira atitude que nós devemos ter é a atitude de nós nos humilharmos diante do nosso Deus. A certeza de que ele está cuidando de nós. Sabe? Então, humilhe-se diante de Deus. Fala, Deus, eu preciso de ti, eu dependo do Senhor, eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho pecado. Sabe? Quer dizer, essa é a primeira atitude que nós precisamos ter para que as bênçãos divinas nos alcancem. Uma segunda atitude que nós precisamos é orar. Como está a sua vida de oração nesse tempo? Às vezes, amado, nós gastamos o nosso tempo com muitas outras coisas. Sabe, o tempo de nós estarmos agora nas nossas casas, de quarentena, nessa reclusão, não é tempo da gente também desperdiçar somente com entretenimento, somente com descansar, ou assistir um filme, ou algum seriado, mas é um momento também de oração. É um momento de nós levantarmos as nossas vozes, os nossos clamores ao nosso Deus, para que Ele possa olhar do céu para nós e sarar a nossa terra. O povo de Deus nesse tempo precisa clamar, precisa orar, precisa buscar o Senhor. Precisa estar na presença do Senhor. Sabe, amados, nós não podemos ser passivos nesse ponto, nós temos que ser ativos em oração, para que Deus opere em nossos corações coisas extraordinárias. As bênçãos do Senhor vai nos alcançar, mas o povo dele precisa orar. O povo dele precisa estar na presença dele. A terceira atitude, queridos, que nós vemos nesse texto é buscar a Deus. Como está a sua busca? Você tem amado a Deus como deveria estar amando? Uma das coisas que Deus mais deseja do seu povo, queridos, é que o seu povo esteja em sua presença. O Senhor Jesus mesmo, quando ele escolheu os seus 12 discípulos, ele disse assim, olha, separei vocês para que estejam comigo em primeiro lugar. Depois os enviou a pregar, a curar, a expulsar demônios. Mas o primeiro propósito de Deus ter escolhido, o Senhor Jesus ter escolhido seus 12 discípulos, é para que eles estivessem com ele. Quando a Bíblia fala assim, me buscar, ele está falando assim, olha, é estar na presença de Deus, é amá-lo com intensidade, é dedicar todo o seu coração, a sua vida, sua alma, seu espírito na presença do Senhor. Busque a Deus. Tenha a oportunidade no seu coração de louvar, de adorar e de buscar o Senhor, que Ele vai operar coisas extraordinárias na sua vida. O desejo de Deus, amados, é ser encontrado por nós. O desejo de Deus é que a gente o busque ao ponto dele se manifestar na nossa vida. Sabe, amados, nós precisamos buscar o Senhor. Não é tempo de nós ficarmos parados somente, mas é tempo de nós buscarmos a face do nosso Deus, a presença do nosso Deus. E o quarto e último, amados, a quarta e última atitude, o quarto e último comportamento que nós precisamos ter é o de converter-se dos nossos maus caminhos. Quantos de nós, queridos, ainda continuamos cultivando maus caminhos? Quantos caminhos errados ainda nós desejamos praticar? Ou quanto pecado ainda há no nosso coração que a gente não confessa, não abandona, não deixa? Sabe, Deus ele é muito sério com a sua palavra. Né? Esse texto, no versículo 13, fala de enviar pestes sobre o meu povo. Sabe, amados, é tempo também de juízo de Deus, para nos levar, queridos, a olhar para os nossos maus caminhos, nosso mau proceder, para a gente perceber no nosso coração o que ainda precisa mudar, como está a nossa caminhada com um Deus que é santo, é poderoso, que cuida de nós. Nós precisamos olhar os nossos caminhos, precisamos observar os nossos corações. Se há algum pecado, querido, confessa o seu pecado. Fala, Deus, me perdoa. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Mas sabe, amados, o que Deus mais deseja é que nós estejamos em sua presença. O que Deus mais deseja é que a gente desfrute da presença dele. E ele mesmo diz, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Né? A oração que nós fazemos na nossa casa, nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é somente aquele templo físico onde nós vamos cultuá-lo, mas a igreja somos nós.
Tá certo, queridos, que terá momentos que nós vamos ter a igreja aberta para um tempo de oração, mas não deixe de buscar o Senhor, sabe? Não deixe de estar na presença de Deus, porque Deus promete sarar a nossa terra. Deus promete cuidar de nós. Deus promete nos livrar. Deus promete nos fortalecer, sabe? E cada um de nós temos que fazer a nossa parte, mas nós também precisamos orar, nos humilhar, buscar o Senhor e observar os nossos maus caminhos. Que nós possamos proceder da melhor forma possível, em obediência ao nosso Deus, para que possamos experimentar a aliança que Ele tem prometido a nós. O desejo de Deus é sarar o seu povo. O desejo de Deus é cuidar da nossa terra. O desejo de Deus é fortalecer os nossos corações. Amém? Então, amados, deixe o Senhor trabalhar em seu coração, deixe o Senhor abençoar você e renda o seu coração a Ele, que muitas coisas ainda Ele quer fazer na sua vida. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe você nesse sábado e eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nós. Vamos clamar para que Deus opere coisas maravilhosas na nossa vida. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.